e ver essa salinha cheia, um monte de rostinho, é muito bom, é muito gratificante. E a paciência que vocês têm com a gente, né? Como a equipe também se desdobra também para que tudo aconteça, toda a equipe por detrás, nossa, é muita gratidão, o coração fica repleto de gratidão. Muito obrigada a todos. Então, vamos começar aqui a nossa leitura comentada do Evangelho, né, com as reflexões aqui. Como a gente está recomeçando nesse ano, a gente quer lembrar novamente esta primeira frase, né? Essa primeira máxima que está escrita aqui logo na capa, praticamente, do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele colocou aqui? A explicação, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É o que a gente diz, é um livro, né, para a gente usar à vontade, né, para ficar gasto mesmo, a gente usar, rabiscar, escrever, ler, reler, é uma bênção. Vamos lembrar que o Espiritismo foi o Consolador prometido, né? E esse livro Allan Kardec escreveu para consolar realmente, codificou, né, na codificação, teve a ideia também com o incentivo da Amélie, a esposa dele, a doce Amélie, né, firme e forte ali ao lado dele, também de abnegação, né, que escolheram o tema de hoje, a porta estreita, né, para nos trazer esse consolo, tá bom? Muito obrigada a todos. Vamos começar, então. Estamos no capítulo 18, itens 3, 4 e 5. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Está em Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Agora vamos aos comentários. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos chamados, poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e caridade e bondade. Todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências.
Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que esta porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim, é que com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Gente, a gente já entendeu, né, que as más paixões são inúmeras, né, no nosso mundo ainda, né, e nos levam a essa porta larga, que é considerar que é a porta, né, da perdição. Em contraponto, o nosso esforço, o nosso empenho, né, na nossa melhora pessoal, vai nos levar ao caminho da porta estreita, que é justamente a porta da salvação. Aí é aquilo, né, gente? Todos nós queremos estar do outro lado da porta. Queremos ultrapassar a porta estreita. Mas poucos, né? Poucos de nós estamos dispostos a fazer esses esforços, a abandonar aquela bagagem que nos impede de passar pela porta, né? A gente entende que a disciplina de controlar as nossas tendências adquiridas, né, em outras encarnações, até mesmo nessas, nossos vícios morais, é difícil, mas é viável, é perfeitamente possível. Por quê? Nós entendemos, é difícil às vezes da gente entender Deus, mas a gente entende um pouco os atributos de Deus. Os atributos, ele é o quê? Perfeitamente, é soberanamente bom, justo, perfeito. Então, ele não ia nos condicionar a algo que nós não pudéssemos cumprir, né? Então, para a gente passar por essa porta, a gente tem que se resignar nessa condição mesmo de vencer os nossos maus hábitos, né? Numa segunda-feira, até a Dani exemplificou bem na questão 909, né, do Livro dos Espíritos. Os próprios espíritos falaram para Allan Kardec, olha, pelos seus próprios esforços, vocês podem vencer suas más inclinações. Ainda complementaria, às vezes, nem são esforços muito difíceis, não, mas quão poucos de vocês querem fazer esforços, né? E a gente pensando nessa porta, a gente sempre vai imaginando, fica lendo o Evangelho, imagina Jesus falando, imagina aquele cenário lindo lá, com os discípulos ao lado dele, com ele escutando também no Sermão da Montanha, né? Eles escutando aquela multidão de pessoas, a gente também imaginar o que será, né, essa porta larga, a gente já pensa logo naquelas cidades Sodoma e Gomorra, né? Já vem logo aquela imagem na nossa mente, a gente, que bom, pelo menos a gente não estou muito nessa, né? Não estou mais tão nessa aí, não. Já estou melhor, né? Fico mais em casa, não fico indo para locais assim que não são adequados, né? E a gente sente até um certo alívio. Mas será a gente sabe que não é isso, né? Será que é só essa vida desregrada que nos leva à perdição? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Tem o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa inércia em trabalhar no bem, nosso conformismo com o mal, ciúme, vaidade, brincadeiras às vezes inconvenientes, o deboche em tratar de um problema do outro, né? Programas às vezes inadequados que a gente, não fiz nada, fiquei o tempo todo em casa no carnaval, não brinquei o carnaval e fiquei aqui, olha que bom. Aí cada programa horrível que a gente às vezes fica assistindo. Aí vai pegar o telefone e liga para falar mal de fulano que foi brincar o carnaval. E aí desliga, faz um grupo do WhatsApp para falar mal do grupo que foi e não sei o quê. Aí sai do grupo, entra com outra pessoa no privado para falar mal do grupo grande, né? Estamos bem, estamos escolhendo a porta estreita. Será, gente? Né? E muitas vezes a gente encontra justificativas para permanecer nesse caminho, nessa porta larga, e com o aplauso de muitos,
com o apoio de muitos. Isso mesmo, você tem que pensar primeiro em você mesmo, tem que pensar só em você. Olha lá, ninguém faz nada por você, deixa se dar mal, não fala nada não, né? Com o apoio de muitos. Né? Nós lembramos que nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. Então, muitos hábitos que eu tenho podem não ser ilegais, podem parecer corretos, assim, não são incorretos, não são ilegais, eu não vou ser presa por causa daquilo, eu não estou na imoralidade, como todos conhecem. Estou vivendo a minha vida normal, vou da casa para o trabalho, da casa para cá, do trabalho para casa, arrumo a minha casa, tenho a minha família, vou ali na casa da prece, faço... Mas o meu pensamento e a minha atitude com os outros? Né? Vamos lembrar de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente que estudou um pouquinho, que está tentando acertar, que a gente está lendo a doutrina dos espíritos, ou está estudando mais profundamente o que o Cristo nos trouxe, com palavras tão belas e tão simples, né? Até essa alegoria da porta, porque Jerusalém era cercada por portas. Porque era uma época, né, para evitar os inimigos, os invasores. Ele colocou, imagina, gente, a pessoa vai sair para outro lugar, né, vai resolver alguma coisa fora lá de Jerusalém. Aí ele vai ter que subir por um caminho íngreme para chegar à cidade. Chega lá, numa determinada hora, eles fechavam a porta. Então, o desespero, poxa vida, não vou conseguir entrar, a porta vai fechar. Ele usou essa alegoria, essa metáfora, para que as pessoas acordassem na época. Né? E até assim, nessa maneira que Jesus nos trouxe, que a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente tem um compromisso maior com o nosso Pai. Nós temos um compromisso. Né? Então, se Deus é soberanamente justo, bom, se suas leis são perfeitas, são universais, são únicas, né, para todos, com certeza não foi ele que colocou a porta larga para a perdição e a estreita para a salvação, porque a lei é única para todos, é universal. Então, se a porta da aventura ainda se apresenta estreita para nós, né, ainda se apresenta, nós ainda vemos como uma porta difícil de transpassar, é porque a gente não conseguiu se desvencilhar de certos hábitos, de certos pensamentos, de certos comportamentos que são prejudiciais, primeiramente a nós e a todos que estão à nossa volta. Né? Lembrando, é difícil, mas é perfeitamente factível, perfeitamente viável. Né? O Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, na lição número 12, que se chama A Senda Estreita. Tá? Esse livro tem também aqui, a gente pegou aqui emprestado na biblioteca, que está muito legal, gente, a biblioteca. Sempre que possam, visitam a nossa biblioteca, podem pegar livros, anotar lá o nome direitinho, né? E estudar mesmo. Então, ele diz o seguinte: nosso dever é a nossa escola. Olha que bênção, gente. Está resolvido, entre aspas, o nosso problema. O nosso dever é a nossa escola. A gente vai aprender justamente onde a gente está. Né? E a porta estreita é a fidelidade em cumprir as obrigações, né, que são assumidas diante do bem eterno, diante de Deus mesmo. Então, as obrigações que a vida nos impõe são verdadeiras oportunidades de aprendizado, né, de sublimação, se a gente souber aproveitar. E a gente tem que lembrar também que a gente está onde a gente deveria. Esse planejamento reencarnatório, nós também foi com a nossa aquiescência. Né? Nós, às vezes, participamos daquilo. Então, onde nós estamos, é perfeitamente factível, é viável da gente transpor essa porta. Porque a felicidade, a gente já entendeu como foi tão linda essa página de hoje, a felicidade não está em a gente ficar realizando os nossos caprichos, os nossos desejos. Né? É sim perceber quais são os deveres que nos cabe e cumprir da melhor maneira que a gente conseguir naquele momento. Dar conta. Pode não estar perfeito, mas vai estar feito. Né? A gente conseguir fazer é melhor do que não fazer. Não conseguir, a gente fica às vezes, isso eu não posso, não é o momento, eu não consigo fazer e vai ficar ruim. Não, vamos fazer.
Vamos olhar, observar melhor onde a gente está, né? E procurar, gente, abdicar dos nossos desejos em prol de um bem maior. Isso, às vezes, a gente até já consegue fazer, mas que a gente acalme nosso coração com isso, porque, às vezes, a gente fica... abdica de certas coisas nossas para fazer pelos outros, e aquilo deixa a gente um pouco inquieto, um pouco inseguro. Poxa vida, será que... Claro, né, gente, respeitando o conselho de Jesus, amar ao próximo como a si mesma, e aquela importância do autoconhecimento, da gente saber até onde a gente pode ir, da gente conhecer o ambiente, as pessoas com quem a gente vive, para que a gente possa praticar uma caridade verdadeira mesmo, com o coração puro, né, com o coração alegre mesmo, porque não tem a melhor alegria da sensação de dever cumprido. Poxa, hoje eu fiz tudo que eu podia ao meu alcance. Hoje eu tentei acertar. Posso não ter dado certo em certas coisas, pode ter tropeçado, mas eu tentei fazer o meu melhor. Eu não revidei eu não aceitei aquela provocação. Eu não fiquei dando ouvidos a fofocas. Eu procurei ajudar o outro da maneira que eu pude, no que estava ao meu alcance. Então, às vezes, são simples esforços, que fazem com que a gente chegue até essa porta. E a gente queria exemplificar aqui de uma pessoa, o mês da mulher, o mês de março, como dizem. Primeiro, Maria, Maria, mãe de Jesus, ela disse sim. Ela disse sim. Ela poderia não ter dito sim, ela fez além do que ela disse. Também tem no YouTube da casa uma palestra, acho que foi o Alexandre, falou sobre Maria. Gente, é muito bonita. O que ela fez depois que Jesus desencarnou aqui, o que ela fez por todos, pelos discípulos, por todos que iam até ali. Ela disse sim, ela escolheu a porta estreita. Ela foi além. Ela já tinha feito, ela já consentiu trazer Jesus, mas ela foi além de dar a vida, aqui na Terra, a carne a Jesus. Ela foi além daquilo. E Maria de Magdala, gente, ela tinha uma vida completamente desregrada, mas ela era muito respeitada. A casa dela era frequentada por pessoas ilustres lá da região. Ela tinha toda a opulência, toda a riqueza, mas tinha um grande vazio interior. E ela falou: eu tenho sede, mestre, eu tenho sede do verdadeiro amor. E Jesus, olha, então, segue, abandona essa vida. E a partir dali ela foi sem olhar para trás. Ela passou por momentos muito difíceis, ela sofreu até preconceito por quem ela havia sido, Ela sofreu até no meio dos discípulos um certo preconceito por ser mulher, até alguns não acreditaram quando Jesus apareceu. Por que foi aparecer para você e não vem para mim? E ela depois se juntou, junto com aqueles que todos repudiavam, que eram chamados de imundos, porque tinha uma doença na pele, que era a hanseníase. Ela não se satisfez em somente, como todos faziam, chegar até o Vale dos Leprosos e deixar um tanto de comida. Ela não, ela quis entrar ali no meio e cuidar de cada um. Era uma época difícil, não tinha remédio, lógico que ela contraiu a lepra, Ela escolheu a porta estreita. E todo mundo sabe depois quem a recebeu quando ela desencarnou. E dizendo justamente isso: você escolheu a porta estreita. Então, gente, que a gente não tenha receio de dizer sim a Jesus. Que a gente não tenha esse receio, porque Jesus nunca diz não para nós. E que a gente entenda o que a gente peça para Jesus. É aquilo: cuidado com o que você deseja. Ontem a gente até vendo uma esquetezinha espírita, era espíritos, os dois estavam para reencarnar, aí um falando para o outro: eu vou reencarnar.
Mas por que você está assim? Está todo mundo querendo reencarnar. Pois é, eu vou passar por provas difíceis, né, meu irmão? Você sabe, estou sabendo do meu planejamento, não fui boa bisca, não, estou tendo que passar vou passar, então eu fico com um pouco de receio, mas eu vou confiar nos meus mentores, vou confiar no Jesus. Ele, mas o outro, né? Prova difícil, vou eu que vou passar. Olha, para começar, vou nascer num local rico. Você é muito rico, você é uma criança que vou ter todos os brinquedos, vou ter tudo que eu quiser. E o outro, então você vai ser, seus pais não vão te dar. Não, meus pais vão me amar muito, vão me amar demais, eu vou ter excesso de amor. Olha que problema que eu vou ter, gente, excesso de amor. Mas então você vai ter, não, vou ter uma saúde de ferro. E você, um jovem lindo, um homem mister, você lindíssimo. E falando um monte de facilidades, né? Facilidades. E o outro falou, olha, cuidado com o que você deseja. Porque essas provas que você está pedindo aí são provas realmente muito difíceis. Né? Então, às vezes, a gente fica pedindo, né? Eu quero isso, eu quero... A gente é tão infantil, né? E a gente tem que pedir o quê? Me fortaleça para eu te seguir, mestre. Não me deixa cair no egoísmo, né? Que eu possa te servir de coração aberto. Né? Então, que a gente possa, gente, não se chatear quando a gente escolher essa porta, que é uma porta mais difícil de transpassar. Né? Mas, como disseram os espíritos, às vezes são tão poucos esforços que a gente faz, e quando a gente consegue fazer, a gente vê, poxa, é isso. Será que foi só isso que eu consegui? A gente nem acredita, né? Será que só isso eu consegui resolver? Só fazendo isso a gente conseguiu? A espiritualidade está sempre do nosso lado. E Jesus está sempre conosco. Que a gente possa confiar nele. Vamos confiar em Jesus. São momentos difíceis que a gente está passando. A gente sabe, cada um com a sua dor, cada um com o seu problema. É problema físico, é problema de família, é problema emocional, é problema no trabalho, desemprego. Tantos problemas que a gente tem. Ainda tem que lidar com o problema dos outros, né? Mas a gente é fortalecido por Jesus. Jesus sempre nos fortalece. Nossos espíritos, nossos anjos guardiões sempre estão do nosso lado. Se a gente souber abdicar um pouco dos nossos caprichos em benefício de todos, e sem que isso turve o nosso coração, a gente tentar se policiar para fazer isso com alegria no coração. Que Jesus nos abençoe, que ele esteja conosco. Obrigada pela paciência de todos aqui nesse momento, nesse retorno ao sábado, e que Jesus possa estar conosco. Obrigada.